Então, boa noite, meus irmãos. Essa aula começa a ser gravada agora, a quinta aula de Geografia Bíblica. E vamos dar continuidade à aula da semana passada. Na semana passada, nós falamos sobre hidrografia e vamos continuar falando sobre hidrografia de Israel. E o assunto que eu vou iniciar hoje, e vou me demorar em um segundo assunto, nós vamos falar um pouquinho agora do Mar da Galileia e logo depois nós vamos falar do Mar Morto. Tem muita coisa interessante para a gente conversar a respeito do Mar Morto. Vou só ajustar aqui para que você possa ter uma boa experiência nessa aula. Vamos lá, compartilhar a tela com você. Pega caneta, papel, fica pronto aí, pronta para anotar os versos que eu mencionar aqui. Então, ainda falando sobre o tema hidrografia do território de Israel, eu quero apontar agora nessa aula o Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Genezaré, tá? Ou também de Tiberíades, em homenagem a Tibério César, romano, imperador romano. A palavra Genezaré, traduzida, ela significa Jardim do Príncipe. Em Lucas 5:1 diz: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Uma outra versão, já em Marcos 6:53, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Alguém chegou? Deixa eu ver quem é. É o Tiago. Seja bem-vindo, Tiago. Deus abençoe sua vida. Ok? Então, você vai ver na Bíblia menção a Mar da Galileia, somente dependendo da tradução, né, da versão que você está usando de Bíblia, NVI, nova tradução na linguagem de hoje, Almeida, revista atualizada, a Bíblia, a mensagem, nova versão transformadora, dependendo da Bíblia, na hora que você estiver a matéria de bibliologia, eu leciono ela no seminário aqui. Mas na hora que você estiver aí no seu seminário, o professor ele vai falar em um momento da aula sobre as versões da Bíblia, como chegamos às versões e por que nós temos tantas versões da Bíblia com palavras diferentes. Ele vai falar sobre a questão da transliteração, que é diferente de uma tradução. Um linguajar comum, nós falamos de tradução, né? Mas, na verdade, é uma transliteração. Ele vai chegar a citar até o alemão. Vai ter aí a contribuição do Martinho Lutero, que pegou a Bíblia em hebraico e transliterou para o alemão. E o alemão tem ali sua especificidade na língua, que consegue trazer o sentido mesmo do que é tratado no aramaico, no hebraico, para a língua alemã. Mas quando traz para o latim, quando traz para a nossa língua, né, a língua latina, que é o português, ela perde muito do seu sentido. Perde menos quando está na língua inglesa, né, como a Bíblia King James. Gosto muito dessa Bíblia. Ainda não tenho um exemplar, mas vai chegar o dia. Mas já consultei, já manuseei, e aí é uma Bíblia muito boa. Se você puder adquirir a Bíblia do Rei James, King James, é excelente para você ter aí como material de consulta. Aliás, se você puder ter mais de uma versão, é excelente na hora que você for fazer uma preparação de um estudo bíblico, um devocional, um estudo na sua célula, no seu grupo de crescimento, até mesmo para ministrar a palavra. Ok? Deixei esse ponto aí, foi um parênteses que eu abri. Vamos voltar aqui no Mar da Galileia. Aqui eu coloquei uma imagem, né? Eu gosto muito dessa imagem de satélite aí, que pega uma parte, a maior parte do Mar da Galileia. Olha que dimensão. É muito interessante você observar o Mar da Galileia. Ele é grande, mas não é tão grande. Ele tem uma certa profundidade, ele está abaixo do nível do mar, mas não tão abaixo assim. Ele é feito de água doce, ele é muito usado na pescaria ainda em dias atuais. A sua água também, que é o Jordão, né?
Também é tirada para abastecimento e também para irrigação. A região onde está situado, que é na região da Galileia, norte de Israel, próximo a Bazã, a Askelon, são áreas de grandes planícies. Então fica fácil de drenar, bombear água do Mar da Galileia para irrigar as áreas de plantio. Ok? Água doce. Água doce. Aliás, um outro parênteses aqui, Israel, ele detém a tecnologia para dessalinizar a água. O que é isso, Alberto? Tirar o sal da água. Ainda é um equipamento caro. Depois disso, depois de Israel, outros países criaram essa tecnologia, mas é uma tecnologia cara. Israel, na época do rompimento da barragem de Brumadinho, quando Israel, logo depois que o Bolsonaro ganhou, lembra? Foi, na verdade, na época que o Bolsonaro foi eleito. No primeiro ano de governo, Brumadinho rompeu. É isso mesmo. A barragem Mariana rompeu em 2016, início de 2019, rompeu de Brumadinho. Israel se comprometeu a mandar uma equipe para ajudar a encontrar. Estão lembrados? Teve até um bafafá aí, um pessoal aí que não gostou muito, criticou. Eles ficaram nem uma semana direito e voltaram. Eles deixaram aqui no Brasil uns kits. Se eu não me engano, remanejaram até lá para o Nordeste, nosso Nordeste brasileiro, para ser usado lá. Boa pergunta, né? Boa fala minha, né? Que pé que tá, né? Não sei dizer como é que está esse equipamento aqui no Brasil. Mas eu gosto muito dessa imagem aqui. Eu gosto muito de ficar olhando essa imagem, uma imagem que eu acho muito bonita mesmo. E eu fico lembrando daquela época que Jesus ia de um ponto ao outro. Outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção, essas áreas aqui mais retangulares são áreas um pouco mais elevadas, com um solo um pouco mais profundo, e aqui são áreas de plantio, tá, meus irmãos? Essas áreas aqui. Essa área aqui é uma mancha urbana. Então, aqui é uma cidade, aqui outra, aqui a gente consegue ver os tons de verde, a rugosidade aqui é uma área um pouco mais elevada. Esse lado aqui, olha, onde eu estou, onde está o meu emblema aqui, é a área da Jordânia, né? A área da Jordânia. Aqui para cima, nós temos o Rio Jordão, que ele continua e sobe em direção à sua nascente no Hermon, tá? No Hermon. Para baixo aqui, que desce, está em direção ao Mar Morto, que nós vamos falar daqui a pouco. Ok? Passando. Bom, mais uma vez, esse bloco diagrama já é nosso velho conhecido. Ele está mostrando, com esse balãozinho aí, a localização do Mar da Galileia, região norte de Israel. Tá? Se eu puder, deixa eu fazer uma marcação aqui. Eu preciso te ensinar isso. Eu preciso ensinar isso para você aqui, tá? Ó, aí está a marcação do Mar da Galileia. Mas deixa eu te ensinar algo aqui, olha. Se eu puder fazer isso aqui, ó, e eu vou fazer, eu vou dividir o território de Israel praticamente em 3 partes. Viu que eu dividi em 3 blocos, 3 partes? Essa região mais ao sul aqui, essa aqui é a região da Judéia. Essa região aqui mais ao centro, Samaria. E essa região mais ao norte, o Mar da Galileia, para norte é a região da Galileia. Tem 3 grandes regiões em Israel: Judéia, a de Samaria e da Galileia. Igual nos tempos de Jesus, tá? Igualzinho no tempo de Jesus. Tá bom? Beleza? Ok. Daqui a pouco nós vamos descer lá para a Judéia, para a gente falar do Mar Morto, que é esse aqui embaixo, ó. Esse aqui é onde eu fiz o X. Vamos voltar lá no Mar da Galileia, Genezaré, ou também, como é chamado, de Tiberíades. Aqui é uma outra imagem mostrando uma parte do mar, tá? E da sua margem, com uma certa vegetação litorânea, com a infraestrutura urbana e moderna, uma parte de área de campo, tá? Um campo mais rupestre, e ao fundo a Cordilheira Transjordaniana, né? Em cima lá tem a Estrada dos Reis. A gente já falou isso lá na primeira aula, primeira e segunda aula. Por que é mar? Eu preciso falar isso para você aqui. Alberto, por que é mar?
Mar não é o salgado? Vamos lá. Essa semana eu estava ensinando para os meus alunos, tá, gente? Então, eu te chamar de menino é carinhoso, tá bom? É muito carinhoso. Eu estava falando para meus alunos lá na escola, sexto ano, que a gente entrou no assunto para falar de hidrografia do planeta, né? Eu estou falando para eles o seguinte, gente, mar é a parte do oceano que tem contato com os continentes. Vamos lá, de novo. O que é mar? Mar é aquela parte do oceano que tem contato com os continentes. Vamos lá, lembra da vez que você foi para a praia. Quando você chegou lá na praia, aí você chega na linha d'água lá e a água do mar está batendo no seu pé, né? Sensação gostosa, né? Está batendo ali. Você olha para o horizonte e você vai conseguir perceber lá no horizonte a linha reta, né? A linha do mar, lá no horizonte. Vamos imaginar que você pega um seu barco e aí seu pai e sua mãe ficam aí, tá? Sua família, os seus filhos, sua esposa, eles tiveram medo. Você, o mais corajoso, a mais corajosa foi no barquinho, foi dar um passeio. E aí a embarcação vai em linha reta. E lá seus familiares estão dando tchauzinho para você. E eles não cansam de dar tchau. E você está lá dando tchau. Só que chegou em um momento, ele só foi diminuindo, diminuindo, até que sumiu do seu campo visual. Isso aqui é uma dica para te mostrar que você saiu daquela área que nós chamamos de mar, que tem aproximadamente 22 milhas marítimas. Ok? Então você entrou no mar aberto. Aí o, 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 o piloto lá, ele virou a embarcação e vai voltar com você lá para a praia, para o porto. Então, quando ele vai se aproximando, aí vai aparecendo lá o topo da serra, vai aparecendo os prédios, vai aparecendo as árvores, até você perceber os seus familiares lá te esperando, fazendo um sinal com os braços. Alguém chegou? Deixa eu ver quem é que chegou. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver lá quem chegou. Sirlei, tudo bem? Deus abençoe sua vida. Professor, Oi. então o mar termina quando termina o campo de visão no nível do mar? Isso, exatamente. Valeu. Aí você já entra, é o Rian, né? Isso. Ô Rian, aí você já entra no mar aberto, tá? Aquilo que na parte que nós chamamos de oceano, na verdade tudo é oceano, né? A gente só particularizou uma parte do oceano, dando nome à região do oceano, ok? Mar e mar aberto. Beleza? Ok. E aí, por que isso? Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque a concepção do mundo antigo, o mundo antigo bíblico, era que grandes encontros, grandes volumes de água, era mar. Lembra? Eu mostrei para vocês o mapa Teó. Havia uma concepção que a Terra era plana. Abre parênteses. Hoje existem grupos que acreditam que a Terra é plana, né? Não vou entrar no mérito, não vou discutir, né? Eu tive um aluno que era terraplanista, eu tive que estudar um pouquinho sobre terra plana. Um dia, tomando café, né? A gente pode fazer uma resenha, eu posso conversar um pouquinho sobre isso. Não vou entrar nesse mérito agora. Existe, até se você pesquisar, existe a concepção hebraica de terra plana. Tá? Depois você pesquisa aí, anota e depois você pesquisa na internet. Mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas naquele período, pensava assim. Pensava que ao chegar na África, por exemplo, eles entravam ali no deserto do Saara e o deserto não tinha fim. Em algum momento chegaria no vazio, ia cair eternamente no vazio. A navegação, o mar, ia navegar ali do horizonte até chegar um momento que cairia para o vazio infinito. Hoje, a concepção de terra plana fala que tem uma borda no entorno, que é a Antártida, tá? Ponto, paro aqui, e aí tem um domo. Ok? Então, eles pensavam que todo o ajuntamento que eles conheciam de mar, mar grande, era mar. Alberto, como é que eles associam? A gente sabe que o Mar da Galileia não é um mar, é um grande lago, Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, é porque realmente é um mar. Desculpa, realmente é água doce, é um lago de água doce. É claro que a gente não atribui
área de mar interior, né, que normalmente é salgado, como o lago. E aí, dependendo do ponto que você está, ali na beirada do mar da Galileia, você não consegue ver a outra margem. Não consegue. Por isso existe essa associação de mar, fazendo uma comparação com o mar mesmo, tá? O oceano, ok? Fazer só um apontamento que vou trazer para o Brasil. Você sabia? Olha só como que isso é interessante. Não vou falar de um lago, mas o rio Amazonas tem trecho lá na Amazônia, trecho da Amazônia, que se você estiver numa margem, você não consegue contemplar visualmente a outra margem, tal qual é a largura do, do rio Amazonas. Você não consegue ver nem as árvores na ponta lá. Tão grande que é. Tem trechos. Não é todo trecho, não é ele todo. Tem trecho. É muito interessante. É muito interessante. E agora pensa nesse contexto de lago, tá? Vou passar aqui. Aqui, uma outra imagem para vocês. Um bloco diagrama mostrando a figura só do Mar da Galileia. E aqui pontua-se Tiberíades, é uma cidade nomeada, né, pelos romanos, pelo Tibério César. Magdá, ou Magdala, a planície de Genezaré, Corazim, Cafarnaum, Betsaida, a região dos Gerazeno, ou Gadara. Lembra o endemoniado de Gadara? É esse lado aqui, ó. Então vamos lá, gente. Tá vendo o Nzinho aqui apontando para o norte? Deixa eu pegar o pincel aqui. Não, vou fazer de azul aqui para destacar. Aqui, meus irmãos, ó, subindo aqui, ó, está em direção a nascente, lá no Hermon, por exemplo. E daqui para baixo aqui, está indo para o Mar da Galileia, ok? Então, esse lado aqui, onde está Tiberíades aqui, Magdala, Tiberíades, Plano de Genezaré, aqui é a região de Israel. Aqui é Israel. Esse aqui é a Jordânia, ou seja, do outro lado do Mar da Galileia. Então, quando Jesus ele entrou no barco e pediu para que os discípulos se dirigissem para o outro lado, e foi lá que ele teve um encontro com o endemoniado de Gadara, é esse lado aí. Ele foi para o lado que é a Jordânia hoje, tá? Eu acho que agora, quando você lê a Bíblia, chegar nesse texto, quando o pastor Alisson, ou quem quer que seja o pastor, for mencionar esse texto em sua pregação, o seu visual, a sua memória vai direto nessas imagens. Ó, tá falando, ó, eles estão na Jordânia hoje. Você vai contextualizar na hora. Depois anota esses versos aqui, ó. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 8, 23 a 27. Marcos 4, 35 a 41. E Lucas 8, do 22 ao 26. Fazer menção aí ao Mar da Galileia na Bíblia, tá? A essa narrativa que depois você vai olhar. E lembra aí do mar, né, agitado? A gente falou sobre ele na semana passada. Por que que as águas do Mar da Galileia se agitaram tanto naquele momento que Jesus estava ali, né? Dormindo. É sobre as águas do Mar da Galileia que Jesus veio andando e os discípulos falaram, nossa, fantasma! E aí Pedro foi lá, arriscou, né? Tem uma cena do Techoso que mostra, né? Legal demais, né, gente? Muito bacana. Que mostra Pedro indo, né? Indo conversar com Jesus. Gente, não pode falar que Pedro não andou sobre as águas. Não pode falar, ele andou. Mas você sabe qual foi o problema de Pedro? O problema de Pedro é que ele olhou o entorno, ele olhou as circunstâncias. O que que isso ensina para mim? Não vou pregar, tá? Mas eu tenho uma impressão que isso ensina para mim e para você que quando a gente coloca os nossos olhos em Jesus, a gente não pode desviar o nosso foco dele. Porque se a gente desviar 1 milímetro sequer, a gente observa as circunstâncias. A gente dá ouvidos a pessoas. A Bíblia não fala, mas quantos discípulos devem falar assim, não vai, Pedro, não vai não, Pedro, você vai afundar, Pedro, não vai dar conta, não, Pedro, você é louco. Não é mesmo?
E aí a nossa fé em Cristo tem que ser muito firmada. E aí cabe um apontamento para mim e para você. Não conte, não compartilhe o sonho que Deus gerou no seu coração. Por ninguém. Continue com o Senhor. Para ninguém te desacreditar com palavras. Você fala, será que é isso mesmo? Será que eu estou viajando? Né? Deixa as pessoas verem depois. Como é que você conseguiu isso? Como é que você andou sobre as águas? Como é que a cura veio? Como a provisão chegou? Como aquela porta se abriu? É porque você andou sobre as águas. É porque você resolveu acreditar no Senhor, olhar para o Senhor. Né? Mateus 6, verso 33. Buscai ao Senhor, né? Todas as coisas, não é? Não é mesmo? Mais uma imagem do Mar da Galileia. Olha como que é muita água. Gente, no dia que a gente for a Israel, eu não me cesso de falar sobre isso, tá? Nós iremos lá, vai chegar esse dia. Tá perto. Amém, isso aí, concorda comigo. Nós vamos registrar no céu aqui. Esse dia vai chegar. Nós vamos navegar aqui, tá? Nós vamos passar aqui, nós vamos ter uma experiência. Uma experiência. Como é navegar aí, lembrando um pouquinho, a gente vai ler até esses textos, né, bíblicos, e a gente fala, uau, estou passando por onde Jesus passou. Por onde Jesus passou. E tem um museu aí perto, né, onde tem a embarcação, segundo os arqueólogos, há uma grande chance dessa embarcação ser a embarcação usada pelos discípulos. Mas é inegável dizer que é uma embarcação usada naquela época. Datada com carbono 14, mostra aquela época. Então, assim, eu não sei das evidências ainda, depois eu vou até pesquisar um pouquinho mais, se realmente as evidências apontam para os discípulos. Mas inegável é daquele período bíblico de Jesus. Isso é. Muito interessante a forma dela. Vamos lá, então? Então, eu encerro aqui o Mar da Galileia, agora eu vou entrar num conteúdo muito interessante. Mar Morto. Mar Morto, também conhecido como Mar Salgado e Mar de Arabá. Você vai ver a Bíblia falando sobre isso, usando essas duas nomenclaturas. Anota esses versos aí, gente, para depois você olhar na Bíblia. Eu não sei em você, né? Mas esse final de semana, finalzinho de setembro, choveu aqui, uma chuva muito forte, inundou uma via principal aqui da minha cidade, chamada Rondon Pacheco, estelhou algumas casas, destruiu algumas placas, derrubou a árvore arrancando pela raiz e choveu. Choveu um pouco, inclusive com granizo. Mas tá fazendo um calor, gente, você não acredita. Eu não sei como que tá em Belo Horizonte, mas aqui tá quente, viu? Vamos lá, Deuteronômio 3,17. Como também a Arabá e o Jordão por limite, desde o Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, pelas faldas de Pisga para o Oriente. Faldas significa a vertente. O que é a vertente, Alberto? O lado a encosta do morro ou da serra, ok? Como fosse um barranco, tá? Não é um barranco. Barranco é outra coisa, mas é aquele lado, tá bom? Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado. Foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Então, Deuteronômio 3,17 e Josué 3,16 são dois exemplos de versículos que citam o Mar Morto com esses nomes, Mar de Arabá e Mar Salgado, como era conhecido no tempo bíblico. Hoje, né, se você chegar numa agência de turismo e falar assim, olha, eu quero uma passagem, eu quero ir para Israel, eu quero conhecer o Mar Salgado. Vão até saber, mas talvez se você falar assim, aí vai falar o Mar Morto, mas o Mar de Arabá, se for alguém que conhece um pouco mais da Bíblia, vai falar que é o Mar Morto. Mas se a pessoa não conhece um pouco, se não for essas agências especializadas em Israel, ele vai falar assim, onde que fica? Eu falo, não, fica lá em Israel, é o Mar Morto. Então, o nosso famoso bloco diagrama aí, com a textura
do território de Israel e a sua localização fica na região da Judéia, ao sul de Israel, dentro do Vale do Rio Jordão. A linha d'água, meus irmãos, deixa eu mostrar isso aqui. Ó. Então eu tenho aqui em cima eu tenho o Hermon, Hebron tá aqui, tá? Tá vendo esse pontinho aqui? Aqui é Jerusalém. Próximo aqui, mais ou menos aqui, você tem Hebron. Aqui em cima é Hermon, é o monte, onde tem gelo em cima, nascentes nivais, que formam algumas nascentes que são tributários, contribuintes, afluentes do Rio Jordão. E aqui embaixo, nós temos o Hebron, cidade de Hebron, que foi conquistada lá por Caleb. Tá? E do lado, dentro do vale, o Jordão. O Jordão está em torno de 400 metros. Vou te mostrar isso agora. 400 metros de desnível em relação ao nível do mar. O Mar Morto é a maior depressão do mundo. É incontinente. Vou te mostrar isso, tá? Espera aí que eu vou te mostrar. Gente, isso aqui, no dia que a gente chegar lá em Israel, a gente chegar no Mar Morto, a gente deve ficar em um desses hotéis aqui, tá? Ó. Isso aí são os resorts. É uma série de hotéis. Tem uma outra imagem que eu vou mostrar para vocês que mostra de cima, ele pega mais, tá? Eu quero fazer isso, eu quero ver quem que vai me acompanhar, né? Talvez o Tiago, o Rian, talvez nós, pastor Alisson, talvez nós vamos brincar aí com a água, sabe, Tiago? Sabe, Rian? Nós vamos pegar aí com um jornal, com uma revista do dia lá, e nós vamos fazer igual esse casal está fazendo, assim. Nós vamos boiar. Espera aí que eu te dar informação sobre isso. Enquanto isso, as irmãs vão ficar na beirada lá, né, passando aquela lama, né, aquela lama cheia de sal que rejuvenesce a pele. Elas vão ficar lá se cuidando, ter um dia de beleza, um momento de beleza. Mas nós vamos brincar aí na água, né? Nós vamos brincar de afundar, mas não vamos afundar. E aqui do lado, meus irmãos, nós temos um mapinha que mostra a bacia hidrográfica de Israel, que aponta para o Jordão e termina ali no Mar Morto, onde eu fiz esse retângulo aqui de vermelho. Muitos desses rios que fluem da porção sul e vêm, inclusive, aqui do Negev, que é essa parte aqui, olha, são rios temporários. Então, migra muito pouco, escoa muito pouca água. Hoje, o Mar Morto está secando. Eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho. Ele está secando, ele está diminuindo. Espera aí, só um minutinho. Olha esse outro bloco de diagrama, esse aqui é novo. Roberto, o que você quer mostrar nele? Eu quero te mostrar uma coisa aqui. Ó. Olha a linha que eu vou fazer em azul, tá? Ó. Aqui, olha, onde eu comecei a riscar é o nível do mar. Aqui é o mar Mediterrâneo, tá? É o nível de base do oceano no globo, no planeta, tá? Posso pegar pelo mar Mediterrâneo, que é a minha referência planetária. E vou seguir aqui, eu estou no mouse, eu vou tentar fazer uma linha mais reta possível. Tá bom. Meus irmãos, olha aqui. Esse aqui é o nível do mar, tá? Esse aqui é o nível do mar. Zero. Nível zero. Daqui para cá, na linha d'água, na superfície do Mar Morto, tem 400 metros de profundidade. 400 metros de profundidade. Já é uma depressão. Agora, pega da linha d'água, e desce até a parte mais funda do Mar Morto, mais 430 metros. Ou seja, de desnível até o fundo, da linha do nível do mar até o fundo do Mar Morto, tem ao todo aí, você já fez a conta? 800 e, que eu falei para vocês, e 30 metros. 830 metros. É a maior depressão planetária em continente. Agora, a maior depressão planetária, incluindo o oceano, é a Fossa Mariana, lá no Pacífico, com
11.700 metros de profundidade. Você põe um Burj Khalifa lá dentro, ainda sobra espaço, e muito espaço. Você pode pôr o Burj Khalifa, você pode pôr o Empire State em cima dele empilhado, você pode pôr a Torre Eiffel, Torre de Pisa, você pode ir subindo, né? O World Trade Center, né? Pode pegar a medida dele, é claro que não existe mais, pode pegar a medida dele, colocar em cima, não sai na linha d'água do Pacífico, tão profundo que é. Ok? Perfeito? Ótimo. Alberto, deixa eu entender melhor esse bloco de diagrama. Ok, aqui é apenas um bloco de diagrama com um corte longitudinal, mostrando uma parte do Mar Morto. Aqui em cima, um trechinho do Rio Jordão, a localização de Jericó, tá? Roberto, essa Jericó é a Jericó antiga? Não, é a nova, que é uma vila, tá? É uma vila. Possivelmente a gente passa por ela, tá? Indo para o Mar da Galileia, desculpa, Mar Morto, depois que a gente sai do resort subindo, a gente deve subir não para Jerusalém, a gente deve subir em sentido norte, indo do lado transjordaniano para Yardenite, lugar ali do batismo, tá? E depois a gente vai para o outro lado, sobe e vai para Jerusalém, tá? É claro, tudo vai depender do dia, da época, da rota que a gente escolher primeiro. Mas enfim, em cima, olha, lembra da cordilheira? Essa aqui, a mais à direita, é a Transjordaniana, vou pôr um T aqui, e essa cordilheira aqui é a Cordilheira Central, um C aqui de Central, ou Planalto Central ou Planalto Transjordaniano. Ok? Olha Jerusalém, tá? Mar Mediterrâneo. Olha, existe um desnível. Lembra quando eu falei para você que aqui evapora as águas, vai em direção, encosta aqui, é pressionado pelo Planalto e chove desse lado aqui? Lembra? E quando ela passa aqui, já se desfez, não chovendo. Falei do Quinerite, que é aquele córrego, aquele riacho que Elias usou para beber água quando ele fugiu de Acabe, né? Jezabel, aproximadamente aqui, ó. Aqui, que é afluente, aqui, ó, um rio temporário. Ok? Então vamos lá. Um outro bloco de diagrama com uma outra seção longitudinal é esse daqui. É como se fosse exatamente o outro lado. Agora eu vou ver o outro lado, o perfil desse bloco de diagrama, só que de uma forma mais completa. Eu pego desse trecho final, mais ou menos que está pegando a metade do Mar Morto aqui, olha, à sua esquerda, e ele chega lá no irmão. Lembra que eu falei do irmão? Aqui, ó, o irmão com mais de 3 mil metros de altitude. Lembra que eu falei? Com gelo aqui em cima tem gelo, né? Que forma as nascentes nivais. Está vendo lá no horizonte, mar Mediterrâneo, nível do mar planetário que eu falei para vocês. Olha, vai vir aqui, ó, não é? Olha a linha que eu tracei. Ok? Então, olha, essa diferença daqui para cá, 400 metros, da parte mais funda para baixo, em torno de 430. E olha, e perceba, olha como que ele vai descendo. Então, aproximadamente, olha, eu vou tentar trazer aqui, ó, para a gente ter uma noção. Vamos trazendo aqui. Olha que bacana, mais reto. Olha aí, gente. Então, olha, até aqui no Rio Jordão está acima do nível do mar. O mar da Galileia está abaixo do nível do mar, cerca de 200 metros. 200 metros. E depois, Lago Meron, perdão, Lago Meron, e depois do Mar da Galileia. Esse que está a 200 metros de profundidade, esse daqui. 200 metros. Roberto, por que é importante entender isso? Antes de mostrar aqui, ó. Monte das Oliveiras, Monte Moriá, Monte Sião, Zion, né? Monte Gerizim e Ebal, Monte da Bênção, Monte da Maldição, Monte Tambor, que é o Monte da Transfiguração, Monte Giboa, ok? Então aqui, Jerusalém está aqui,
na região de Moriá. Moriá, Sião, é tudo uma extensão só, tá? É um alinhamento de 3 segmentos de montes, onde está Jerusalém, onde estava o templo, que hoje é o Domo Dourado, ok? A gente fala dele mais para frente, acho, na aula da semana que vem. Ok, turma? Por que é importante falar isso? A condição do Mar Morto aqui é em uma profundidade muito grande, 400 metros abaixo do mar, fez com que ele mantivesse algumas características físicas, principalmente a grande densidade de sal. A grande densidade de sal. Ela é 6 vezes maior, a sua densidade de sal, do que é, o mar, o oceano. 6 vezes maior. 6 vezes maior. É que eu vou pegar uma informação aqui. Então, é muito importante a gente entender um pouco sobre isso, para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Só pegar aqui, gente, uma informação. Monte. Não, não é monte, não. Tá tudo bem aí? Aproveita para beber uma água. Egito, rios Mediterrâneo, o Zerede, rios que correm para o Mar Morto. Não, peraí. Ó, achei. Vou falar aqui para você. O Mar Morto. O Mar Morto. O Mar Morto. Ele também é conhecido, o Flávio Josefo, que é o historiador, ele vai chamar o Mar Morto de Lago de Asfalto, tá? Lago de Asfalto. Eu já indiquei para vocês um dos materiais do Flávio Josefo. Também ele chama também de Mar Pestilento. Deixa eu achar aqui. Ele tem 117 quilômetros. 400, não é isso que eu quero. Não é isso. Ah, não vou achar aqui, não. Ah, lembrei. Achei. Achei que eu preciso. Natureza das águas. Olha, estou falando desse livro aqui, ó, que eu já indiquei para vocês. Terra Santa, Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas. Na página 102, Natureza das Águas do Rio, do Mar Morto, que recebe suas águas do Jordão. Ele vai dizer assim, as águas, abre aspas, o Tonini vai dizer assim, as águas do Mar Morto são grossas, isto é, densas e pesadas. As águas dos oceanos possuem 4% de sal. As águas do Mar Morto, por sua vez, pasmem, 26%. Enquanto as águas do mar são 4%, a dele é 26%. Por isso que você boia. Por isso que nós vamos boiar. Além do cloreto de sódio, o Grande Lago conta com enormes quantidades de cloreto de magnésio, de cálcio, potássio, brometo de magnésio. Então, esses são elementos que contém no Mar Morto. E aí, esse desenho aí, esse mapa, eu rascunhei um desenho para mostrar aí, ó, 2.800, 3.000 metros, que é o Hermon, o Lago Meron, 68 metros, positivo, acima do nível do mar, 200 metros abaixo está o Mar da Galileia, mas ele ainda conserva suas características de água doce, e depois temos lá o Mar Morto, ok? Perfeito? Então vamos lá. Aqui eu tenho um perfil topográfico. Mostra aqui o mar Mediterrâneo, a planície costeira, que é o litoral, é a área da praia, onde está Gaza, onde está Ascalon, por exemplo. E aí, então, vamos traçar a linha aqui. O Vale do Jordão é o Mar Morto aqui, ó. Estou de 400 metros, 400, 430 metros de profundidade. Grande, né? Jerusalém lá no alto, a planície transjordaniana, ou Planalto Transjordaniano, desculpa, planície não, Planalto Transjordaniano, à direita. Isso aqui é um perfil leste-oeste.
E essa placa aqui ela já foi superada. Em alguns metros, em alguns anos, as águas do Mar Morto batiam nessa placa, mostrando que estava a 416 metros de profundidade com base no nível do mar. Só que agora está mostrando 428, 430. Olha lá. Essas águas aqui é o Mar Morto aqui, ó. Batia aqui, chegava nessa placa. Isso aqui é um pier, né? A água passava aqui embaixo. Vai marcando 416. E está aqui embaixo. Por quê? Porque está secando. Essa área aqui toda era coberta. Na época de Jesus, tudo era coberto de água salgada. Há mais ou menos 100 anos, sim, não, tem muito, né? Uns 80 anos, 50 anos, isso aqui era coberto. Sim, vamos pegar 50 anos. Isso aqui tudo era coberto com água. Nossa, Roberto, reduziu muito, reduziu. Reduziu, vou te explicar por quê. Olha as marcas aqui, ó, Mar Morto. Olha essas marcas. Tá vendo essas marcas aqui, ó? As marcas de onda, é porque o rio já teve aqui. O rio. O lago, o Mar Morto já teve aqui. Cada nívelzinho desse aqui já teve até aqui, ó. Aqui está mais alto, né? Chegando aqui, ó. Não nessa altura, mas na parte mais baixa do barranco. Como que ele reduziu, né? Olha a distância. E vai reduzir mais. Por que, Alberto? Vamos lá, vamos entender. Vamos entender por que está acontecendo isso. Aí mais uma pessoa, a quantidade de sal é muito sal. Alberto, usa esse sal? Usa, vou te mostrar. Usa. 26% de concentração de sais, de cloretos. Entre eles o NaCl que a gente tem na cozinha, tá? Porque os sais são diversos, tá? O que acontece? Deixa eu mostrar aqui para você. Tá vendo essa cena aí, essa imagem? Isso mostra, no extremo sul, no Mar Morto, parece piscinas, né? Essas raias de piscina. Mas, na verdade, Israel construiu vários tanques dentro do Mar Morto para a secagem dessa água, para a extração de sal, seus minerais, para ser usados tanto na indústria eletroeletrônica, na indústria farmacêutica e na indústria que atende à agricultura para fazer adubos e também para fazer sal que vai servir na nossa mesa, o sal de cozinha, tá? Então ele produz uma série de sais que vai desde a parte medicinal, farmacêutica, a parte de adubo, tá? Alimentação para gado e para nos atender na cozinha. Então eles pegam essa parte de sal e prepara e vende. Trata, leva para a fábrica, trata, aí você vai ter o sal grosso para o churrasco, você vai ter o sal refinado, fino, você vai ter aí as composições para os diversos produtos, ok? Então, Israel ganha dinheiro, e muito, com esse sal. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção, meus irmãos. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Ok. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesses buracos nas suas margens. Vocês estão vendo isso aí? Olha esses buracos. O que seria isso? Vocês são dolinas. Alberto, o que é uma dolina? É muito comum um buraco. É um buraco que normalmente aparece em áreas de calcário, como, por exemplo, na região aí de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas, na cidade de Arcos, Pains, Doresópolis, norte de Minas, região de Paruaçu, ou sul da Bahia, são áreas que têm muito calcário. Nas áreas de calcário, quando surgem essas dolinas, que são esses buracos, eles surgem ali devido à passagem de água. A água passa embaixo, dissolve o calcário, que é uma rocha sedimentar, ela dissolve facilmente, e aí formam cavernas.
Se ela continua escavando, ela pode retirar a estrutura que sustenta a caverna e ela colapsa. O que é colapsar? Abate, desmorona, ok? Isso no calcário. Nada diferente daqui. Lembra que eu falei que essa região aí, ela é composta de muito sal? Pois é, muito bem. O que acontece? Nós temos aí uma situação que tem água passando por debaixo dessa planície mais litorânea, nesse entorno do Mar Morto. Água doce. Essa água doce, ela passa e ela está indo em direção por debaixo da terra, como fosse um lençol freático, em direção ao Mar Morto. E ela vai nessa direção e ela vai dissolver no sal. Já que ela tem baixa concentração de sal, ela vai dissolver nesse sal. E aí ela vai tirando o sal que está dentro da terra. E aí, o que acontece? O solo perde sustentação e abate, colapsa, forma esses buracos. Eu sou doido para ir aí. Só que essas áreas, só para pesquisadores ou um turista com acompanhamento de um, um guia experiente da região. Um guia experiente. Por quê? Se eu andar de forma que eu não conheça o território, o terreno, eu posso cair num buraco desse que ela pode desabar com o meu peso. Porque alguns estão sustentando. Às vezes você passa hoje não tem um buraco, passa amanhã já tem um buraco. Da noite para o dia colapsa. Tá? E de onde vem essa água, Alberto? Vem lá de cima. Vem lá de Jerusalém. Lembra que eu falei para vocês? Olha como as coisas fazem muito sentido. Lembra que as águas do mar Mediterrâneo evaporam? Ciclo da água? Condensam? Formam nuvens? Por diferente pressão, enviadas pelo vento, as nuvens chegam ali no Planalto Central, é pressionada pelo relevo e chove. Já contei essa história várias vezes, eles estão careca de saber, não é mesmo? As águas sobem lá em Israel, desculpa, sobem lá em Jerusalém, na região do Moriá, do Monte das Oliveiras, do Monte Sião, onde era o templo. E ali as águas descem, escoam na superfície, mas percola, infiltra, e ela vai passando por entre as rochas, desce até o Vale do Jordão, onde está o Mar Morto, e começa a dissolver essa parte aí. Ó. Começa a dissolver. Olha a outra imagem, meus irmãos. Olha essa outra imagem aqui. Espera aí. Só um minuto. Ah, antes disso. Deixa eu só mostrar aqui, que eu esqueci de mostrar isso aqui. Isso aqui é uma imagem de satélite feita pela NASA, tá? Em 3 momentos diferentes. 70, 72, 1989 e 2011. Não tem uma atualizada agora de 2020, 21. Não tem ainda. Você consegue perceber que houve uma alteração humana diretamente, onde Israel começou a extrair mais sal. Tá vendo essa parte mais azul clara aqui, olha, né? A água nas imagens satélites se comporta pela cor preta, tá? Pela cor preta. Mas, Alberto, essa parte aqui está em azul. Está em azul porque o homem tem clareado ela, grandes volumes de água é cor preta. Mas o homem tem clareado ela, tem trabalhado aqui, alterado, realizando suas atividades, por isso que ela está se comportando no tom azul, tá? Porque ela está mais rasa nesse ponto. Por que ela está mais rasa? Porque foram feitos alguns canais represados para que ela pudesse evaporar e poder tirar o sal. Essa parte aqui está tirando sal, olha. Isso aqui é tudo sal, esse branco aqui em 72. Aqui, ainda continua o branco aqui em 89. E olha, e ainda tem um branco aqui. Está sendo extraído. São grandes montanhas e montanhas de sal. Então, tira sal aqui na parte do litoral, do leito, e parte aqui dentro do próprio mar. Me dá um minutinho que eu vou voltar lá nos buraquinhos, tá? Aqui em Gênesis 13, 10, mostra Abraão e Ló. Na verdade, meus irmãos, o Mar Morto está na região que era Sodoma e Gomorra. A explicação bíblica, porque essa região
é salgada, tem sal, tanto o entorno, as margens, no entorno do Mar Morto e o próprio Mar Morto, é porque essa região, que já foi uma planície fértil, se você for lá em Gênesis 13, você vai encontrar isso. Tanto é que Ló olha essas planícies, observa essas campinas e o olho dele cresce, né, eu quero essa área. Abraão não se importa porque ele sabia quem ele servia. Ele sabia que Deus estava com ele. Então foi para outra. Não, eu sei para onde eu for. Não é por minha causa, mas é por causa de Deus. Onde eu for, onde colocar a planta dos meus pés, eu vou prosperar. Tanto é que prosperou. Mas Ló foi para aí. E essa região, tanto Sodoma quanto Gomorra, eram cidades assim pervertidas. Ok? Então, quando Deus vai castigar, você vai perceber que cai do céu o quê? Saraiva. Saraiva. E essas saraivas vão cair, vão modificar ambientalmente essa área dessas planícies aí de Zoar, planície onde está Sodoma e Gomorra. Vão modificar, vai ser um grande impacto ambiental. E vai mudar toda a estrutura geológica de solo dessa região. As campinas que ele contemplou verde não são mais verdes. Não são mais. Então, biblicamente, nós temos essa resposta. Por que aí é infértil? Por que essas águas não são próprias para beber? Por que não tem peixes aí dentro? Porque é uma água que tem alta concentração de sais e a concentração de sal que lá tem é muito superior à dos oceanos comuns, que é 4%, aí são 26%. Ok? Vamos lá. Então você conhece. Tem um ponto, eu acho que eu coloquei uma imagem aqui. Essa cena representa a mulher de Ló, que olhou para trás, não atendeu aí a orientação do anjo de Deus, e ela se tornou uma estátua de sal. Foi pelo simples fato de olhar? Não, foi pelo simples fato de não obedecer a Deus. Não foi pelo simples fato de olhar. Não tinha poder para isso, eu acredito. Mas, na verdade, ela se transformou em uma estátua de sal porque ela desobedeceu uma ordem de Deus. Porque o coração dela estava na cidade. Gente, tem uma coisa... Vamos lá. Tem momentos que Deus quer te levar para um novo. Deixa eu ser profeta na sua vida. Tinha programado falar isso aqui, não. Tem hora que Deus quer te levar para o novo. Na verdade, Deus está querendo te levar para o novo. Eu não sei para quem é, mas você sabe que é para você. Deus quer te levar para o novo. Mas você não quer desapegar do velho. Você já sabe que tem que ir lá abrir mão de certas coisas para acessar o novo. E você se apega ao velho. Você ainda se mantém sentado em mesas onde você não cresce, onde tem pessoas que não te inspira a amar mais a Jesus, onde tem pessoas ali que não te faz crescer em Cristo. São pessoas que você já deveria ter levantado dessa mesa e sentado em uma mesa melhor. Mas você ainda não acessou isso novo, você ainda não sentou em mesa com pessoas melhores para você crescer mais, porque você ainda está agarrado no velho. Deus fala para você abrir mão do velho para buscar um novo. Beleza? A mulher de Ló não acessou o novo de Deus, porque ela manteve o seu coração no velho. Deus quer te levar para um lugar novo, mas saia do velho. Entrega, ora e entrega. Sabe essa pessoa que só te joga para baixo, só sabe reclamar, só sabe trazer maus pensamentos, só murmura. Está na hora de você mudar de nível. Sai dessa, tá? Não vai deixar de amar o irmão, não é isso que eu estou falando, não. Né? Mas tem momentos que a gente precisa crescer e mudar de mesa. A gente precisa de outras companhias, tá bom? É para alguém aqui na sala de aula. Receba isso. Receba isso, tá? Beleza? Vamos só conjecturar aqui. Só conjectura. A Bíblia não fala isso, mas é conjecturar. Né? Se a mulher de Ló
não tivesse olhado para trás, ela não tinha se transformado numa estátua de sal, correto? Então ela estaria com suas filhas e com Ló, seu esposo. Estando, eu duvido, as filhas não teriam relação sexual com o pai, não haveria o incesto. Então não teria duas nações aí, entre elas os moabitas, que se tornou uma pedra no sapato de Israel. E são até hoje, né? São até hoje. Seria um cenário muito diferente, muito diferente. Eu acredito. Eu acredito. Olha, meu irmão, é com muito amor, tá? Receba aí no seu coração. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vou voltar aqui, ó. Sabe isso aqui? A água desce lá de cima, lá de Israel, quando chove, infiltrando, passa por debaixo, remove o sal. Removeu o sal, esse sal sai, dá lugar para a água chega lá embaixo e vai passando água limpa, passa, remove esse sal, dissolve ele e ela chega lá no Mar Morto. Roberto, o que você quer dizer com isso? Eu vou lá numa profecia. Ezequiel 47. Só a partir do 47, verso 12. Olha o que diz lá, gente. 8 e 9, depois o 12. Só um trecho. Depois olha lá com calma. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental. Sai lá do alto do Jerusalém e desce em direção ao Mar Morto. A direção que está seguindo é o oriente, tá? É o leste. Essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Esse mar é o de Arabá. Esse mar é o salgado. Esse mar é o morto. As águas tornar-se-ão saudáveis. Olha aí a profecia que fala de Ezequiel sobre o Mar Morto. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá. E haverá muitíssimo peixe. Vai ter peixe de novo no Mar Morto, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Gente, se um peixe hoje do Jordão, vamos imaginar que foi igual aquela Dory do Procurando Nemo. Vamos imaginar um peixe igual aquele lá, assim, meio sem noção, passou direto e entrou lá no Mar Morto. Questão de minutos ou segundos, ele morre. Porque o sol vai entrar ali nas brânquias, vão preencher a parte ali alveolar, que faz com que processe a respiração, e ele morre. Praticamente de forma instantânea. Praticamente. Então não é possível ter vida lá. Não é possível. Mas, segundo a profecia, esse dia vai chegar. Vai ter peixe lá, você vai poder pescar lá. Quem sabe um dia. E ainda mais, e junto ao rio, a sua margem, de um lado e de outro, olha que interessante, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Sai de onde? Do santuário. Sai lá de Jerusalém. Essa água que desce, ela passa lá no Monte Moriá. O que tem no Monte Moriá? Tem um domo dourado, a mesquita de Al-Aqsa, onde era o templo de Herodes. Anteriormente, que era o templo de Salomão, o santuário, um lugar santo, onde a parede oriental ainda está lá, que é o Muro das Lamentações. Nós vamos pôr as nossas mãos naquele muro ainda, e vamos orar ali, vamos pôr pedido de oração nas brechas daquele muro, porque aquele muro ali, vou chegar lá, eu vou chegar lá. Nós chegaremos lá. Dá um amém aí no seu lugar aí, ó. Dá um amém aí, nós vamos lá. Então, meus irmãos, isso aqui, essa profecia, eu acredito, já está acontecendo. Está vendo essa imagem do lado aqui do texto?
é de um guia em Israel que eu passei a seguir. Esse guia, o nome dele é Shilome. O Shilome, ele encontrou um peixe. Na verdade, ele tem encontrado vários peixes pequenininhos às margens do Mar Morto. Olha só, gente. Ele está falando em hebraico, tá? Ele tirou o peixe da água. Obviamente morreu, né? Morreu. Mas olha só, olha a alegria dele. Por que ele está alegre, Alberto? Porque ele conhece a profecia. O judeu conhece a profecia que Deus falou ao profeta Ezequiel. O judeu, normalmente, ele é apegado ao Antigo Testamento. E todos eles conhecem os profetas. Ficou salteado. Ele está feliz? Esse homem, ele é cristão. Ele é cristão. É um judeu cristão. E ele acredita em Jesus. E ele acredita que as águas se tornarão saudáveis. Olha que interessante. Eu vou colocar de novo só para você sentir o gostinho. Eu gosto muito desse vídeo. Eu gosto muito desse vídeo. Sempre eu estou revendo ele. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Opa. Vai, toca de novo. Deixa eu ver se eu voltar a tela aqui. Vamos ver. Ó. Eu não sei se você percebeu, quando ele vira a câmera e mostra o mar, a impressão que eu tenho é que a água está grossa. É como eu li para você aqui, que o Tonini fala, né, ele traz assim, as águas do Mar Morto são grossas, isto é, densas e pesadas. Você consegue ver isso nas ondas. Ela não é suave, não é igual às águas do mar, né? Que a gente vê quando a gente vai na praia, mais suave. Essas aqui são grossas, ou seja, pela grande quantidade de sal. Só que esse sal está diminuindo. Vai acontecer. Por isso que a gente está vendo essas imagens, em cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, esses buracos estão aparecendo. Cada vez mais. Tem lugares dessas águas aqui, essa água que está aqui é água doce. É muito interessante. Água doce. Você afunda. Você afunda. Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre isso, de uma forma mais detalhada, com mais informações técnicas. Vou ver se eu consigo liberar para vocês, porque ela está no meu curso, tá? No meu curso online. Eu fiz uma aula sobre isso aí, quase com a participação do Shilome. Eu consegui alguns vídeos dele e eu coloquei nesta aula. Vou ver se eu tenho ela liberada ali. Se ela estiver liberada, eu coloco para vocês. Aqui uma outra imagem para mostrar exatamente esses buracos. Olha como é a sequência. Isso mostra aqui, olha, para mim, olha aqui a linha, olha a minha linha de raciocínio, olha. Ó, tem algum canal aqui embaixo que a água está fazendo esse caminho que eu marquei aqui para você de azul. Pouco a pouco, essas águas vão se tornar saudáveis. Pouco a pouco. Aí tem uma evidência natural que essas águas estão ficando saudáveis. A profecia está se cumprindo. Uma outra imagem para você poder observar que o mar está diminuindo suas águas, né? Suas águas estão diminuindo por causa da grande taxa de evaporação e que ele já chegou aqui, olha, nessa linha aqui, tá vendo? Olha, isso aqui era uma marca mais antiga, que acompanha aqui, ó, toda encosta. Essa é uma imagem que eu mostro para vocês do alto, que mostra aí os resorts, cada um mais chique e mais belo que o outro.
cada um mais chique. Mais chique, mais chique, mais chique. Né? Eu tenho vontade de ficar nesse daqui, ó. Nesse aqui, ó. Achei muito bonitão. Né? Mas vamos ver. Vamos ver. Nós vamos ficar aqui. Só um detalhe, o Mar Morto aqui, ele chegava quase próximo à rodovia aqui, tá? Essa grande avenida aqui. Com o passar dos anos, em média de 40 anos, 50 anos, 60, em média, que as estruturas dos diversos aí, resorts foi aproximando. Porque o que eles notaram? É que as pessoas tinham que andar muito para chegar no Mar Morto, muitas pessoas eram de idade, turistas, né? E andar muito para retornar. Então, o que eles fizeram? Para tentar amenizar isso, eles buscaram a criar sua infraestrutura mais perto. Então, as pessoas podem ir e voltar de uma forma mais tranquila. E volta, para um pouquinho, tal, aproveita, passa numa lanchonete, passa num quiosque, senta um pouquinho e caminha, tá? Então é isso aí. Vamos lá, vamos ver onde vamos ficar. Vamos ver se a gente fica aqui. Eu acho que isso aqui é muito bonito, muito bonito, muito bonito. Ok? Então vamos lá. O Mar Morto é uma fonte de riqueza para Israel. Suas reservas em sais minerais são orçadas em bilhões de dólares. Atualmente, a empresa Ahava, que significa amor, ela é especialista em cosméticos e ela criou vários produtos com base na lama, né? Essa lama tem muitos minerais que tem ali propriedades de rejuvenescimento. Essa empresa, ela está aqui no Brasil, tá? Ela está aqui no Brasil. É igual Jequiti, Boticário, Avon, nossa, Avon é antiga. Né? Então, você conhece aí um pouquinho, as mulheres devem conhecer mais que os homens, né? Ainda existem essas marcas. A Rava é na mesma linha. É, me parece, isso aqui eu tirei do site, tá? Do site brasileiro. Não é site traduzido, não, site brasileiro. Ela voltou, ela está espalhada aí, além de Israel, está na Alemanha, na Hungria, Filipinas, Singapura, inclusive aqui no Brasil. Você consegue ser até consultora dela. Quem trabalha aí com essas marcas Jequiti, o Avon, Boticário, né, já tem costume. Eu entrei no site, na época que eu entrei para poder conhecer um pouquinho, lá tem trabalhe conosco, seja uma consultora, alguma coisa assim. Então você consegue. A Rava, eu nunca te pedi nada, mas eu sempre estou fazendo sua propaganda aqui. Me patrocina, brincando aqui, gente, mas falando sério ao mesmo tempo. Olha só, mas a ideia é só te mostrar como que Israel aproveita tudo. Lembra que eu falei lá atrás, na primeira aula? Há 4 aulas atrás, eu disse que Israel é um território pequeno, né? Para alguns é desprezível, mas é um território pequeno, do tamanho do nosso estado Sergipe, que tem muitas propriedades, tem muitas riquezas. Israel não é um país pobre, e ele poderia, né, se ver pobre, né, se ver aí frágil, mas na verdade é uma nação forte. E por que é uma nação forte? Porque ela tem o Senhor como estrutura, como seu escudo, como a sua fortaleza. É isso? Então vamos lá. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Mudando de assunto, 21h20. Hoje eu quero finalizar com você essa parte mais física, tá? E aí eu quero entrar um pouquinho aqui na parte de história, mas eu finalizo agora um conteúdo diferente. Semana que vem a gente vai entrar, se tiver bem na programação, vamos entrar em usos e costumes na primeira parte. Nós vamos falar muito agora até o final de usos e costumes, e uma das aulas nós vamos fazer exercício, uma dessas aulas. Vou mandar um material diferente aí para a Rosângela imprimir. Gente, essa aqui é uma fortaleza que eu quero ir. Nós iremos nela. Quando a gente estiver perto ali do Mar Morto, a gente pode dar uma esticadinha. Tá vendo aqui no horizonte aqui, gente? Tá vendo aqui, olha, eu estou riscando? Isso aqui é o Mar Morto, tá? Isso aqui é o Mar Morto que está aqui. Mar Morto. Que as águas estão se tornando saudáveis. Isso é o Mar Morto.
E aqui é Massada. Massada é conhecida como a fortaleza de Herodes. É aquele mesmo Herodes que mandou matar os meninos na época que Jesus nasceu. Lembra? Houveram aí vários Herodes. Herodes era um título. Mas esse Herodes específico, que já governava antes de Jesus nascer, ele criou uma fortaleza aí em cima de um monte, e recebeu o nome de Massada. E ele tem uma casa é como se fosse uma casa de campo, meus irmãos. Tá vendo aqui, olha, eu vou mostrar melhor. Tá vendo essa parte aqui? Essa e essa. Isso aqui tudo é a estrutura do palácio dele. Olha que loucura. Herodes era um cara assim, mas muito medroso. Por quê? Dependendo porque o povo judeu não gostava dos romanos. Você sabe disso. Ao ler os evangelhos, você nota isso. Eles não gostavam. E sempre tinha ali algum levante. Sempre tinha. E aí, quando as coisas ficavam feias, ele se mudava. Ele ia para uma casa de campo. A gente vê isso aqui no tempo moderno. Quando os governantes são pressionados, eles dão um jeito de fazer uma viagem, vai para o exterior, vai para a Flórida, vai para a Disney, vai para a China, né? Vai viajar aí. Eles somem no mundo, né? Gasta aí o nosso dinheiro e some. Não é mesmo? Então, ele mais ou menos fazia isso. Só que é no meio do deserto. Esse deserto aí é o deserto de... Vamos lá? Quem lembra? Negev? Negev. Muito bom. No Negev. E aí tem uma história, nós vamos falar um pouquinho dessa história. Aqui em cima tem toda uma estrutura de cidade, onde ficavam os seus funcionários, seus servos e escravos. Tinha aqui tinha, inclusive, mercado. Tinha uma zona residencial com mercado, tinha o lugar da guarda, do chefe da guarda também tinha uma casa boa. Então, era uma estrutura. E por que é no alto? No alto, porque ele conseguia ver de longe os seus inimigos. Por que Jerusalém está no alto? Porque de lá, os jebuseus, antes de Davi tomar a fortaleza, eles viam seus inimigos. No tempo bíblico, era muito comum as cidades serem formadas no alto. Por exemplo, Jericó. Jericó não estava no alto, mas tinha a maior fortaleza, a maior muralha era de Jericó. Muralha alta. O lugar alto permite que você visualize o inimigo de longe e se proteja. E dava o grito, né? O atalaia. Lembra o atalaia que a Bíblia fala de atalaia? Que dava o grito. Né? E os soldados vinham, se posicionavam, a população entrava e se protegia. Então, localização de Massada é uma antiga fortaleza situada em um platô, né, um monte isolado, no topo de uma elevação íngreme no deserto da Judéia que se conecta com Negev, tá? Esse deserto da Judéia é Negev também, próximo a Murta, em Israel. Sua origem, a fortaleza foi originalmente construída pelo rei Herodes, o Grande, no ano 37 e 31 a.C. Era um palácio de inverno e refúgio. Traduzindo para o tempo de hoje, uma casa de campo. Qual o significado de Massada? É um símbolo poderoso de resistência para o povo judeu. Isso hoje. Por quê? Você vai entender. Ela ficou famosa pelo cerco realizado pelos romanos nos anos 73 e 74 depois de Cristo. Lembra? O templo foi destruído no ano 70. E houve a revolta, né? A grande revolta dos judeus aconteceu 3, 4 anos depois. Somente onde os zelotes estavam envolvidos. Ok? Os zelotes eram aqueles que pressionavam muito, era um grupo político-religioso que pressionava o governo romano, porque não gostavam, eles sempre estavam prontos para poder combater. Lembra Simão o Zelote, um dos discípulos de Jesus? Ele achava que Jesus era o grande libertador. Você vê um pouquinho disso no The Chosen. Eles conseguiram pegar a essência do Simão o Zelote. Eu achei muito interessante quando eles se representaram. Se você ainda não viu
The Chosen. Veja, tem na Netflix. É muito interessante. É a forma como eles Professor, pegaram e retrataram. Sim, pergunta. Se pergunta. os judeus não aceitavam o reinado romano, quem eles considerariam, pelo menos eu acho que na época eles não tinham alguém assim para eles levantarem, mas quem eles considerariam para a época que fosse rei da linhagem, assim, acho que de Davi? Bom, não tinha ninguém ali com esse potencial. O que eles acreditavam era que Deus enviaria o rei. Mas como é que esse rei chegaria? De duas formas. Ou ele nasceria em berço de ouro, mas você vai ver que José, ele tem a linhagem de Davi. José da linhagem, pai de Jesus aqui, o pai terreno de Jesus aqui, ele tem a linhagem de Davi. Mas ele era o quê? Um marceneiro. Marceneiro. Não é? Ele mexia com madeiras. Agora, se ele tivesse nascido em um berço de ouro, eu acredito que ele seria melhor visto pelos judeus, porque era assim que ele era esperado, como um rei. Ou ele viria dos ares, desceria do céu para poder livrar o seu povo. Então eles tinham esse tipo de pensamento. Tinha esse tipo de pensamento. Lembra, meus irmãos, lembra? Quando Israel, ela foi, depois da sua divisão, logo depois ali, quando o reino é dividido, após a morte de Salomão, a Israel, que é o reino do norte, sucumbe nas mãos da Síria e depois da Babilônia. Depois chega a vez de Judéia. E praticamente Israel perde tudo. Depois você vai ver os profetas menores, Amós, por exemplo, Obadias, todos eles falando. Eles estavam denunciando questões sociais e falando também das questões financeiras. Ou seja, muito do que Israel tinha se perdeu no período do exílio. No período do exílio. Você vai ter aquele momento que eles retornam da Babilônia. E aí eles trazem muito dos seus metais, das suas coisas valiosas, principalmente do templo, mas depois tudo é saqueado de novo. Você vai ver no período interbíblico, nesses 400 anos, aí surge o Império Grego, de Alexandre o Grande, que vai chegar até a Índia, ele passa varrendo tudo ali, ó, pega essa parte da África, né, entra ali no Oriente Médio, onde é o Iraque, Babilônia, Irã, e vai chegar até lá na Índia, e aí eles tomam tudo, saqueiam tudo, 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 tudo. E depois vem o Império Romano, que vence o grego e depois se estabelece. Pós isso ainda, quando o Império Romano cai, ele é dividido, o Império Bizâncio e o Império Romano de Roma, eles caem, né? Aí tem as outras sequências, tem os saques. Nós tivemos 11 cruzadas, só para você ter ideia, sabe, Guilherme? 11, sabe, turma? 11 cruzadas. Aquela história que é muito contada, Rei Ricardo Coração de Leão, que era um inglês, ele só ganhou a primeira. Só ganhou a primeira. Depois houveram várias outras guerras, né? Invasões. Tem um filme, As Cruzadas, com Orlando Bloom, um ator chamado Orlando Bloom. Ele é uma história real. Ele fala sobre o rei leproso que governou Israel no período medieval, 1500 alguma coisa, 1200, entre 1200 e 1500 da nossa era. Esse rei é leproso. Esse rei leproso, totalmente debilitado, ele vai para o campo de guerra e ele vence Saladino. Saladino foi um árabe, é um dos mais temíveis, mas também dos mais respeitados no mundo árabe. Ele perde para o rei leproso e ele recua e observa de longe. Ele passa a respeitar esse rei. E ele sabia, porque ele tinha espiões, ele sabia da condição do rei. Então, numa atitude de honra e respeito, ele não invade Israel com esse rei moribundo. No filme, retrata esse rei, quando ele cai de cama,
o seu tempo é contado, ele morre. Ele morre. Logo após a morte dele, é que ele se prontifica, alguns anos depois, é que ele se posiciona para invadir. E aí, nesse filme, o personagem, é claro que tem uma história, né? Esse Orlando Bloom aí, que é o ator, ele vai falar, ele tem um nome no filme que eu não vou lembrar agora, ele tem um momento que Jerusalém está cercada pelo exército saladino, isso é verídico. E aí ele marca, levanta a bandeira, Saladino levanta a bandeira, e aí vai ter aquele momento de conversa para tramar ali, se vai ter a entrega pacífica ou se vai ter resistência. E eles discutem os termos ali, e aí Jerusalém vai ser entregue para Saladino, Saladino vai tomar conta lá e vai preservar a vida de todos, não vai matar ninguém, como de fato aconteceu na história. Só que tem uma fala que eu achei muito interessante, sabe? Essa fala diz assim, ele pergunta para Saladino, o Orlando Bloom, ele pergunta para Saladino assim, o que é Jerusalém para você? Jerusalém estava nas ruínas. Aí o Saladino vira para ele estava se dirigindo, estava indo embora, já tinha dado as costas, e ele diz assim, nada. Jerusalém é nada. Caminha, dá uns 3 passos, volta, vira para ele, olha no olho dele e diz, é tudo. Ele não vale nada, mas é tudo. Quem domina Jerusalém, quem domina Israel, domina tudo. Domina todo o Oriente Médio. Por isso que você vê hoje, no contexto de hoje, essas nações se posicionando para extirpar Israel do mundo, acabar com todos os judeus, tirar Israel de cena. Não é à toa que nós tivemos esse ataque aí no dia de hoje, e os ataques que houveram nos anos anteriores, desde quando Israel se formou como nação em 48. E antes disso tem história, né? Antes disso tem história. Ok? Então, muito disso, o Rian e turma, todos os recursos sumiram. Por isso que a descendência de Davi chega pobre. Chega pobre. Carpinteiro, né? Até falei, marceneiro é carpinteiro. É carpinteiro. Mexer com madeira. Ok? Eu espero ter respondido, tá? Valeu. Esse outro mapa aqui mostra para a gente, já dentro da visão romana, nós temos Israel, a região de Gaza, ou faixa de Gaza, o Egito, a região da Idumeia, Nabateia dos Nabateus, aqui já é dentro da Jordânia, o Monte Nebo aqui que a gente viu, Jerusalém e Massada. Deixa eu sinalizar aqui, Massada aqui. Aqui. Opa, o mouse aqui, Massada. Deixa eu apagar, gente. É que a imagem está muito. Oh, não apagou, não. É que a imagem está muito clara. Borracha. Massada aqui, ó. Aqui, Massada. Nas margens do em Massada. Só que é uma subida bem grande, é uma subida bem grande. Onde é mencionado o local de Massada na Bíblia? Existe uma menção. A fortaleza de Massada, que foi construída no topo, é considerada como um lugar onde é considerada, tá? Não é certeza. Onde Davi teria descansado depois de ter fugido de seu sogro, o rei Saul. Lá em 1 Samuel 23, no verso 14 ao 29. Anota esse verso. Coloca aí, Massada, Bíblia. Coloca aí, ó. 1 Samuel 23, do 14 ao 29. É um lugar onde os historiadores, os teólogos apontam, olha, nesse lugar é que Davi se escondeu do rei Saul. Há uma grande evidência disso. Isso aqui é uma outra vista, né,
da parte mais ao sul, aquela parte que eu falei que é o palácio em 3 níveis, está para norte, está aqui, ó, está nessa posição aqui. Então, nós estamos vendo a parte sul. Vocês conseguem perceber ao lado, as suas faces, que é difícil de escalar e de subir. A outra vez, a outra localização, agora uma imagem do Google, e um mapinha do lado. Massada está aqui, olha. Olha aqui, ó, olha a extensão dela. Está aqui, muito próxima. Uma outra imagem. Olha como ela se destaca aqui, olha. Olha a sua estrutura. Ok. No alto, ou seja, um lugar muito difícil de se esconder. Desculpa, um lugar muito difícil de ser atacado. Muito íngreme, né? Lembra lá, ó, olha essa imagem aqui. Bem difícil de escalar. Bem difícil de escalar. Eu vou te mostrar isso numa informação aqui muito importante. A outra, você consegue ver de cima do Google, uma imagem do Google, aqui. Lugar árido, mas bonito, né? Mas pensa, como subir aí? Olha, outra imagem, olha. Tá no final do dia. Aqui é uma maquete que tem lá. Isso aqui era, para o tempo, os historiadores vão dizer que era o que tinha, era a mansão de alto nível. Pensa uma casa de alto nível, uma mansão de alto nível, desses milionários aí. Era uma casa, era essa fortaleza de Herodes. Coisa do bom e melhor. No dia que a gente subir lá, nós vamos encontrar essa região. Aí, vocês estão vendo uma linha preta? Essa linha preta, meus irmãos, dela para baixo aqui, é a parte antiga, a parte original. Da linha para cima foi uma reconstrução arqueológica, tá? Foi reconstruído para que esse lugar pudesse se tornar um lugar de visitação. Então eles reconstruíram, tentaram aí buscar a tornar um ambiente parecido com o que era no tempo de Herodes. Tá? Bom, deixa eu falar aqui um pouquinho do legado de Massada, que é interessante a gente conhecer um pouquinho da história. Houve algum cerco em Massada? Sim, houve no ano 73, depois da destruição do templo em Jerusalém, os zelotes se posicionaram para tentar aí, derrubar o governo romano sobre Israel, sobre Jerusalém. Eles queriam ser livres. Então, eles se posicionaram em cerca de quase 1.000 pessoas, 960 zelotes judeus, incluindo mulheres e crianças, né, se refugiaram. Essa resistência se manteve ali por um tempo, mas houve uma grande tragédia. Após meses de cerco, os romanos construíram uma rampa de terra que permitiu subir e acessar a fortaleza. Lembra que eu mostrei para vocês que é bem difícil subir? Antes que Massada pudesse ser invadida, os zelotes escolheram morrer em um pacto. Tem um filme antigo dos anos final dos anos 70, início dos anos 80, que mostra isso. Se tornou uma série, né, na verdade. Acho que são 6 episódios. Mas como é que foi isso, essa tragédia? Eles fizeram um suicídio coletivo. O judeu sabe que se ele se suicidar, ele não vai acessar o céu. Deus não vai receber ele lá no paraíso. O que ele faz? Eles fazem? Eles sorteiam entre si. E um deles vai ter que se matar sozinho ou se entregar. Mas o combinado era suicidar. Então, um se suicidaria. Mas quem? Tiraria a sorte. Tirou sorte. E essa sorte vai cair sobre Flávio José. Realmente. O historiador, que eu mostrei o livro para vocês, né? Lembra que eu mostrei um livro? Esse daqui? Esse daqui? Esse moço, que tem ali mãe judia e pai romano, esse moço, ele estava no meio dos zelotes. Ele estava buscando ali defender Israel, Jerusalém. Então, quando ele se vê ali, ele vê todo mundo morrendo, todo mundo morrendo. Algumas mulheres e crianças se escondem, nem ele mesmo vê.
E aí eles mataram homens, mulheres, crianças. E aí, quando chegou a última, 2 pessoas sobraram. Flávio José e uma outra pessoa. Então, como é que seria? Essa pessoa iria atingir ele e ele esperava ser atingido, ou, no máximo, suicidar. Então, ele matou essa pessoa e não se matou. Não se matou. E aí, logo depois, os romanos entraram, prenderam ele com um tempo. Ele se tornou até mesmo historiador do reino romano, do Império Romano. Tanto é que ele vem começar a escrever essas obras que está aí hoje, porque ele começa a mapear e a descrever todo o território romano, inclusive o território romano ali do Oriente Médio, por causa do seu grande conhecimento cultural. Então ele recebeu esse perdão, se tornando, né, um funcionário do Império. E aí, Massada hoje é protegida pela Unesco desde 2001. Essa aqui é a rampa, meus irmãos. Essa aqui é a rampa. Essa é a rampa que está lá até hoje, que foram os romanos que construíram. E é muito interessante que os romanos até chegaram a essa ideia, porque eles tentaram escalar, quando eles tentavam escalar, subir pelas laterais, escalando, lá de cima, os zelotes jogavam pedras, atingiam, eles caíam, eles morriam. Então chegou o momento que eles começaram a construir. E aí chamou ali vários e vários soldados. E eles pegaram o seu próprio judeu para construir como escravos a rampa. Você vai nos matar? O seu povo está junto conosco. É escravo. Se você acertar, vai acertar eles. Vocês vão matar o seu próprio povo. Então, com aquela indecisão, eles resolveram não atrapalhar, estavam pensando em uma outra forma, só que a construção da rampa foi muito rápida. O Império Romano conseguiu acessar. Eles acessaram, eles terminaram dentro da noite, de uma noite. Só que eles não invadiram a noite, esperaram amanhecer. Então, aqui é uma outra visão do alto, lá da fortaleza, vendo a rampa. Aqui é uma área que está lá, vestígio arqueológico até hoje, onde era o acampamento dos soldados, do Império Romano. E aí, um detalhe, tá? O imperador mandou chamar a 10ª companhia. O que é a 10ª companhia? A 10ª companhia romana era o BOPE do nosso tempo. Era aqueles soldados que não tinham medo da morte. Eram eles que subiram lá. E, claro que quando chegaram para matar, não encontraram os relógios. Só encontraram as mulheres, encontraram as crianças e o Flávio José. Aqui, a rampa. Tá? Tem essa daqui. A trilha da serpente. A gente pode subir de teleférico, tá? Ou então subir pela rampa da serpente. Eu vou querer subir nos dois. Subir de teleférico e descer pela rampa. E aí esse é o filme de Peter O'Toole, de Peter Strauss e Anthony Quayle. Esse é antigo, me parece aí que são 6 DVDs, quase em 2 horas cada um deles. Final dos anos 70, início dos anos 80. Você pode ver que os atores são bem corte de cabelo, vocês podem ver aí que é de uma época mais antiga. É muito interessante. Salmo 124, no verso 2, tem aí: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram... Não, peraí, deixa eu ler de novo. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram... Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente sabe que a nossa fortaleza é Cristo. Nossa fortaleza é Cristo. Eu quero te dizer, nesse dia, né, eu encerro aqui uma parte da aula de Geografia Bíblica, para que você nunca esqueça que a sua fortaleza é o Senhor. A Bíblia vai fazer muita referência aos atributos naturais da geografia, como os montes, como as montanhas, os vales, como lugar de refúgio, lugar secreto ou lugar de proteção. Mas lembre-se,
Isso são apontamentos para a pessoa de Cristo. É uma ilustração para nos mostrar que esse tipo de estrutura natural, que foi criada pelo próprio Deus, que é uma forma da gente entender como lugar de proteção, que é representada na pessoa de Cristo ou na pessoa de Deus. Então, não se esqueça que a minha vida e a sua vida, a nossa vida como igreja, ela é protegida pelo Senhor. E lembrando, a igreja é a noiva. E o noivo, ele está sempre pronto para proteger. E aí isso faz nos lembrar do casamento. A esposa, ela é protegida pelo marido, né? Eu e a esposa, nós trabalhamos com casais aqui, né? Assim como existe Casados para Sempre, nós aqui na nossa igreja tem um Bem Casados. E no Bem Casado a gente ensina que o marido tem que ter 3 P's: o protetor, provedor e presente. Estar presente, estar protegendo. E é assim que o Senhor é conosco, nos protegendo, estando presente e trazendo a provisão. Ok? Então, olha, muito obrigado pela sua participação. Até aqui na nossa 5ª aula. Até aqui, deixa eu tirar a tela. Deixa eu tirar a tela. Descartar. Deixa eu olhar para você agora. Até aqui, meus irmãos, nós finalizamos a parte física da geografia bíblica, onde eu tratei com vocês a parte do relevo, da hidrografia e do clima. E falamos aí de alguns atributos históricos que eu achei interessante trazer para vocês, para complementar, inclusive, aquilo que está na apostila. Trouxe coisa aqui que não está nem na apostila. Massada não aparece na apostila. Mas eu trouxe um vislumbre. Lembrando que essa aula é um panorama. Eu não esgoto essa aula, a matéria, o conteúdo aqui. Ok? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Fale-se agora e fale-se para sempre. Você queria copiar qual, Patrícia? Ih, desculpa. Eu perdi um pouquinho aquela parte da resistência e tragédia. Eu queria ter terminado de copiar, mas eu não Deixa eu consegui voltar lá. copiar tudo. Eu volto lá. Você quer copiar? Espera aí que eu volto É lá. só um restinho que está faltando para mim Não, não copiar. tem problema não. Eu volto lá para você e a gente continua conversando. Tá, obrigada. Volta. De nada. É da resistência. Acho que é essa aqui. Essa aqui, né? Não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Só vou terminar de copiar. Não. Ah, pode copiar. Então, meus irmãos, eu queria ouvir vocês. O que vocês acharam até aqui da geografia bíblica? Ela contribuiu até agora nessa parte da física natural para o seu entendimento? Porque a Bíblia faz faz muita menção aos seus aspectos naturais, histórico-naturais, né? Vamos dizer assim. A gente vai ver isso até mesmo em Atos. Isso foi interessante, foi relevante? Um de cada vez, hein? Façam fila. Não? Na semana que vem, nós vamos começar com uma aula para a gente falar sobre usos e costumes. Nós vamos começar a falar sobre usos e costumes do tempo bíblico. Nós vamos falar de coisas lá do Antigo Testamento, vamos falar de coisas aqui do Novo Testamento. Tá? Vai ser muito rico, né? Vamos falar de muita coisa que, assim, eu acho que vai abrir o seu entendimento mais e mais sobre a palavra de Deus. Acho que a contribuição vai ser muito boa, muito boa. E talvez na próxima... Ô, gente, ó, deixa eu aproveitar que eu estou lembrando. Na semana do saco cheio, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A gente aprende no regionalismo, né? Aqui em Uberlândia, onde eu estou, a Semana das Crianças, a Semana do 12, lá em Ouro Preto fala Semana do 12 de Outubro, né?
Aqui, o pessoal fala sobre Semana do Saco Cheio. Então, a Semana do Dia das Crianças, aqui é conhecida como Semana do Saco Cheio. E eu me peguei falando igual o pessoal aqui fala, né? Semana do Saco Cheio. A Semana do Dia das Crianças, semana do dia 15, vai ter aula, tá? Dia 15, terça-feira, tem aula normal, tá? Então, você pode vir para a aula normalmente e nós vamos dar continuidade, tá bom? Se você for viajar, for passear para algum lugar, no nosso horário de aula, separa um tempinho aí e vem assistir com a gente. Patrícia, como é que tá aí? Obrigada, terminei já, tá? Obrigada. Beleza. Qualquer coisa, tu faz um print. Tá bom, obrigada. De nada. Vou tirar então, 1, 2, 3. Mas, Alberto, você vai disponibilizar essa aula, não vai? Vou. Ah, tá ótimo, porque eu gosto Por de falar revisar. nisso, deixa eu encerrar aqui a aula gravada. Encerrando a aula gravada, parar a gravação.